Eu hoje só ia falar, cara, do final da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Mas aí vem o Haddad e diz que pode deixar o Ministério da Economia para assumir a coordenação da campanha de Lula para presidente. E eu digo, opa, está desencadeada a sucessão, a campanha sucessória que só vai ocorrer em 2026. E também entendo, né, que a Haddad e BRICS têm muito a ver. Então, os assuntos são conexos e eu vou tratar dos dois assuntos. O Haddad, o mais urgente, e o dos BRICS, que termina com a visita oficial do Narendra Modi ao Palácio do Planalto e já trazendo grandes acordos que poderão, inclusive, redundar na compra desse avião aqui. O famoso KC-130 da Embraer, que está aí invadindo os ares no mundo inteiro. Um avião militar, diga-se de passagem. O que está em jogo aqui é muito maior do que um simples acordo comercial. Para entender o tamanho desse movimento, é preciso enxergar quem está do outro lado da mesa: a Índia. Na verdade, os jornais não quiseram dar grande destaque a essa confissão, digamos assim, do ministro Fernando Haddad ao jornal Metrópolis de Brasília. É que ela encerra, a meu ver, não é, toda a montagem do que vai ser a sucessão presidencial, pelo menos da parte do Lula e da atual administração do Palácio do Planalto. Ora, eu vou falar primeiro, não é, do Haddad e depois, em seguida, eu falo da importância dessa reunião que aconteceu no Rio de Janeiro e que reuniu ali os principais líderes mundiais do Sul global. Então, o que significa isso? Significa que o Lula, primeiro, decidiu realmente que vai concorrer à sua própria reeleição. Ele sabe que vai completar agora 80 anos, em outubro, parece, e que vai haver muita falação contrária, desqualificando para ser um candidato. Mas ele já tem aí o Haddad como o seu chefe de campanha, já ali com a bala na agulha, para ser o sucessor no caso de ocorrer alguma intercorrência por questões de idade. Nunca deixamos essa porta fechada. Então, o Haddad, que já está muito enfronhado nessa política aí dos BRICS, essa sim é que vai determinar, né, o futuro das relações do Brasil com esse novo mundo que está surgindo aí, que não é só China, que não é só Rússia, que não é só Turquia, é a Índia, não é? Essa grande potência populacional, já é o maior país do mundo, já superou a China como potência tecnológica, potência militar, potência comercial, quase igual aos chineses. Por onde a gente vai aí pela Europa e no mundo inteiro, tem sempre uma lojinha ali de um indiano vendendo, inclusive nos domingos. Quem não se recorda disso? Então, o presidente, o primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, esteve no Palácio do Planalto para assinar vários acordos da maior transcendência para a nossa política e, sobretudo, não é, da nossa política econômica, que vai precisar muito desse interrelacionamento dos diversos membros do BRICS. Pois é, então, voltando à vaca fria aqui da sucessão, essa notícia, que foi dada de uma maneira muito informal, não é, e ainda no tom das hipóteses, o Haddad realmente se disse disposto a assumir a campanha, a coordenação da campanha do Lula, e já dizendo que não era candidato a nada em São Paulo, seu estado, né?
poderia ser candidato a governador ou a senador, mas não. Ele disse que não, que o momento é de ajudar o Lula nessa campanha presidencial. Só que o Lula, como o próprio Haddad sabe, o Lula vai completar esses 80 anos e não vai ser fácil, não é? E ali, tendo já o Haddad, havendo qualquer problema, isso, né? Nós temos campanha que vai ser desencadeada ainda em junho de 2026. Falta 11 meses. Então, até lá, pode ocorrer muita coisa, inclusive com o próprio Lula, que tem uma agenda, como diz o próprio Haddad, invejável para quem duvida da capacidade do presidente de estar sempre em movimento e sempre antenado com o que acontece. E aí você pode dizer também que o Haddad estaria comprometendo o seu futuro político. Aquilo pode ser um suicídio para o Haddad, ele podia muito bem ser um senador, um deputado. Governador, ele já tentou várias vezes e é muito difícil. Ali a direita não vai deixar mesmo ele ser candidato. A não ser que o Lula venha com tanta força que ele acabe ali arrastando os votos dos paulistas para a sua própria candidatura ao governo de São Paulo, se ele não for candidato à presidência da República ou até à vice-presidência da República, que não deixa de ser uma hipótese igualmente palpável, não é? Porque esses acordos aí com a base governamental está sendo cada dia mais difícil de administrar. Como é que você consegue, né, levar a derrota que o Lula levou nessa votação do IOF? Menos de 100 deputados é com que conta o Lula. Como é que um presidente pode governar um país deste tamanho, dos problemas que a gente tem com essa pequena bancada? Mas o Lula, a gente costuma dizer que dá nó em pingo d'água. Exemplo disso é esse arranjo que ele está fazendo para a sucessão dele próprio, Lula, que pode ser ele, ou pode ser o Haddad. No caso, como candidato, né? Porque ainda vem a eleição e ele tem que ganhar a eleição. A eleição, o Bolsonaro pode ser candidato, mas tudo indica que vai ser mesmo esse governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, que é um homem, né, que é respeitado pela imprensa. Ninguém critica o Tarcísio enquanto desce o pau no Bolsonaro. E aí o Tarcísio é o homem das grandes finanças, é o homem das grandes multinacionais. Ele chegou em São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi privatizar a Sabesp. Ora, aquilo ali que ele ganhou em termos de crédito junto às finanças, ao mercado, chamado mercado. Agora vamos ver essa questão dos BRICS, né? Eu vou começar aqui dizendo que Lula e Modi é o Narendra Modi, o primeiro-ministro da Índia, fortalecem parceria em áreas como agricultura sustentável, transformação digital e defesa. Defesa aqui está a fabricação de mísseis, de antimísseis, e também essas trocas comerciais de que o Brasil agora tem um grande trunfo, que é esse avião AC-130 que a gente vai apresentar no final do vídeo. Então diz que Lula e Modi tiveram um encontro nesta terça-feira em Brasília. Brasil e Índia podem ser os motores de um novo modelo de desenvolvimento baseado em energias limpas. Disse Lula por meio de uma declaração à imprensa. Aqui tem o Lula, não é? Lá naquela campanha dele de taxação dos ricos e tal. A Índia é atualmente o 10º maior parceiro comercial do Brasil. Em 2024, o comércio bilateral totalizou 12 bilhões, alta de 24% nos 5 primeiros meses de 2025.
As exportações brasileiras chegaram a 5,26 bilhões, com destaque para açúcar, petróleo bruto, óleos e aviões. As importações somaram 6,8 bilhões de dólares. Olha aqui o que é que isso mostra. Isso aqui é o seguinte, é o BRICS funcionando, porque o BRICS está ali, né, com aqueles países, são 11 países membros, com mais 10 associados. Entre esses 10 associados está também a Turquia, que é uma grande potência emergente em todos os setores ali da política, da economia e também da defesa. Mas o que vai significar? É justamente isso que salvou o Putin ali na guerra da Ucrânia. O Putin, que com a guerra que ele declarou à Ucrânia, né, foi isolado completamente do mundo. A Europa resolveu pura e simplesmente abandonar a compra de seu petróleo e de seu gás, ainda que tivesse bem barato, e os europeus tivessem que comprar quase pelo dobro do preço, às vezes até o triplo dos americanos, né? Mas aqui os europeus são muito dependentes dos Estados Unidos e a gente tem que entender, né? O realismo, é realpolitik, como se falava antigamente. Então é essa nova realidade ditada pelos BRICS. São países, né? Como eu ia falando, o Putin se salvou praticamente por causa desse relacionamento. Ele mandou o petróleo todo para a Índia, para a Malásia, para a Ásia e deixou lá a Europa se virar, né? E foi terrível para os europeus, que tiveram crises econômicas terríveis, não é? Ainda com essa obrigação de ajudar a Ucrânia, sem eles terem as condições militares e muito menos econômicas para enfrentar aquele rojão, né, que é aquela guerra da Ucrânia. E aí a gente vê que na Rússia, por exemplo, Moscou hoje é uma das cidades com o maior nível de autoabastecimento em tudo, né? A começar da energia, que é farta na Rússia. E são os supermercados cheios, são os hotéis também abarrotados, não com os europeus, mas com a vinda dos asiáticos, dos latinos, e de todo esse sul global que está acorrendo a Rússia e a China também, não esqueçamos. Então, são justamente quem é que oferece, por exemplo, os melhores celulares do mundo? São os Estados Unidos ou é a China? Os carros elétricos, quem está à frente? Os Estados Unidos ou a China? E agora vem a Índia com essa sua alta tecnologia também se integrar diretamente aqui no Brasil e fazendo acordos diretos com o Brasil, como é esse acordo que ele acaba de fazer com o presidente Lula nesta reunião no Palácio do Planalto. O que está em jogo aqui é muito maior do que um simples acordo comercial. Para entender o tamanho desse movimento, é preciso enxergar quem está do outro lado da mesa: a Índia. Estamos falando da maior democracia do mundo, uma potência militar em ascensão, cheia de desafios geopolíticos e em busca de modernização acelerada das suas forças armadas. O que fez os indianos olharem para o Brasil? Por que o KC-390 chamou tanta atenção? Aqui a história começa a ficar interessante. E tem detalhes que poucos perceberam. Enquanto Estados Unidos e Europa dominam o mercado de transporte militar, o Brasil ousou criar algo diferente. Uma aeronave multifunção, capaz de transportar tropas, blindados, atuar como avião-tanque, realizar evacuação médica e operar em pistas curtas ou não preparadas. Tudo isso com custos de operação menores que os principais concorrentes.